Pois é, né? Como a gente estava falando, né, dessa questão das emoções, vocês responderam o quadro, senão vocês vão responder e vocês vão ler também, né? Eu também vou passar para vocês um texto onde eu vou basear minha fala agora, né? Que é eu escolhi uma das emoções para a gente estar fazendo essa análise juntos, né? Por exemplo, a tristeza. Ah, professora, logo a tristeza, sim, porque a gente vê a tristeza e pensa assim, meu Deus, eu não quero nunca ter isso, não adianta a gente não querer. A tristeza faz parte. Quando ela ocorre, que é uma das perguntinhas que está no quadro, né? Quando a tristeza ocorre, ela está associada às perdas, não é? Ou quando nós perdemos algo. Então, isso é fato, nós vamos perder alguma coisa na nossa vida, né? Acontece que às vezes a gente até sofre antecipado. Nós vamos sofrer perda de pessoas, né? Eu sempre tenho falado isso para vocês. Eu nunca tinha perdido alguém, eu perdi, né? Eu perdi meu sobrinho. E é uma tristeza profunda. Talvez se eu não fosse tomar outros caminhos, eu estaria até com depressão de ver a minha irmã sofrer tanto, né? E eu sofro, mas como a mãe ninguém sofre. Então, eu poderia dizer até que ela estava com depressão, mas tristeza profunda não é sinônimo de depressão. Você pode ter uma tristeza profunda e não ser uma depressão. Mas o fato é que as perdas acontecem de pessoas, algo valoroso, algo importante, situações que de repente eram de um jeito, você perde aquele contexto, aquela segurança, então isso vai causar tristeza. E se a gente souber que é fato que nós vamos ter tristeza, não vai ser mais fácil de lidar? Então, primeira coisa é quando ela ocorre, a tristeza, por causa das perdas, né? Outra coisa, as reações do corpo. Quais são as reações do corpo? Por exemplo, com relação à tristeza, você vai sentir problemas no sono, né? Há estudos que vão comprovar, no corpo você vai sentir, não vai sentir ter força, né, para trabalhar, vai se sentir fraco, né? Então, isso é as reações no corpo. No cérebro, a falta de foco, o desânimo, né? Você é como se você não visse graça em nada, né? Isso é no cérebro as coisas que acontecem. Eu estou falando rápido porque vocês vão receber o texto. As emoções que são associadas, né? O que mais? A nostalgia, né? Vai estar sempre voltada para isso. Pessimismo é algo que vai estar em todos, né? O pessimismo, a frustração. É interessante que aquele personagem daquele filme, ele retrata muito bem, né? Ele é sempre pessimista, né? Do Divertidamente. Sempre aquela carinha tão desanimada, não é? Então, essas são as reações no cérebro, né? E, aliás, as emoções associadas. E o que podemos fazer quando sentimos? Gente, eu acho isso muito importante. O que podemos fazer quando nós sentimos? Buscar ajuda. Pedir ajuda se você está se sentindo profundamente triste. Peça ajuda, né? Não vai ficar sozinho no canto. Tudo começa a partir da decisão da sua cabecinha, né? Então você pensa, a tristeza vem, mas eu posso tomar decisões. Eu posso pedir ajuda. Só que o que acontece é que a gente fica logo desanimado, sem foco, não tem alegria de estudar, e você começa a reger. Reger é maestrar, né? Você começa a conduzir sua vida baseada numa coisa. Já pensou conduzir sua vida baseada na tristeza? Como eu disse para vocês, a minha família vive essa tristeza profunda, mas a gente toma decisões, decisões de um ajudar o outro, de visitar um ao outro, de pedir a Deus um pelo outro. No nosso caso, nós acreditamos plenamente que Deus está ouvindo as nossas orações, renovando as nossas forças, nos dando ânimo, alegria novamente, mesmo no contexto triste, não é? E aí, a minha irmã, ela toma decisões. Decisão de voltar a estudar. É animador estudar estando profundamente triste? Claro que não. Claro que não. Mas, como eu falei,
os sentimentos não devem guiar a nossa vida. Então, gente, vocês vão receber um texto que vocês vão olhar também cada coisa dessa, tristeza, felicidade e medo. Quando ocorre, o que acontece no corpo, o que acontece no cérebro, as emoções associadas e principalmente o que fazer, né? O que fazer, principalmente nos sentimentos, por exemplo, nas emoções que são, vamos dizer assim, que a gente considera negativa, mas a gente tem que entender que elas fazem parte. Lembra daquele filme Divertidamente, que eu já falei? No final se vê que a tristeza é importante sim. É necessário muitas vezes, né? Você não vai fazer de conta que isso não está acontecendo, então chora, mas toma decisões, pede ajuda e tenta voltar ao seu contexto novamente da sua vida, tá certo? Então, analise tudo que eu estou dizendo e eu deixo uma dica. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Não vamos pensar no que vai acontecer, não. Vamos pensar no hoje, tá certo? Quando Jesus diz isso, é se referindo que pode acontecer tristezas, pode acontecer algumas coisas perdas, né? Que nós vamos ficar tristes, mas basta o hoje. Não vamos sofrer pelo amanhã, não. Basta o hoje, tá certo? Fica essa dica para vocês.